Queridos irmãos, hoje estou um pouco atrasado, cheguei de viagem. O tema de hoje é: Deus teve um único filho e fez dele um missionário. Essa frase não é minha, é do grande missionário inglês na África, David Livingstone. Ele trabalhou com os pobres da África e ele então criou essa frase, porque muitos falam, mas por que o senhor está indo para a África? Ele falou, porque Deus teve um único filho e fez dele um missionário. Então eu achei uma frase muito bacana, pensando no Natal. O que é o Natal? É a chegada do grande missionário Jesus no mundo. Boa noite, Francisco. Tá você aí, né? Primeirão que eu vi, viu? Que bom. Mas, então nós temos aqui um exemplo, o exemplo de Jesus entrando no mundo com uma missão. Eu acho muito bonito porque quando nós pensamos lá nas Malvinas, olha a Claudete aí também, Viviane, muito bom, Sônia Fortini, todos os meus queridos que estão com a gente aqui. Quando nós pensamos em Jesus Cristo vindo ao mundo para vencer, né? Na realidade a vitória dele começou com a sua encarnação, quando ele entrou no mundo e estabeleceu a sua presença aqui. Os próximos passos seriam para a vitória. Ô Marcos, acabei de chegar da casa do Cícero, viu? Fui lá buscar o Weber, que chegou dos Estados Unidos, o Weber e a Suzana. Cheguei aqui, 10:07, estamos aqui hoje. Graças a Deus. Então, um abraço aí, ó, Viviane, Sônia Fortini, a Ana aqui, eu tô vendo, Claudete, tô vendo as pessoas chegando. Então, a ideia é essa. Eu me lembro das Malvinas, por quê? Porque quando os ingleses, que tinham as Ilhas Malvinas, tinham a proteção e o domínio das ilhas, e aí os argentinos entraram na ilha, tomaram posse da ilha, e eles estavam correndo contra o tempo, porque estava chegando o inverno, e eles sabiam que se eles conseguissem segurar aquela esquadra inglesa de atracar por causa do inverno, o mar se congelaria e eles teriam dificuldade de chegar. Mas infelizmente os ingleses atracaram, e ao atracarem na ilha, os argentinos sabiam que não teriam chances, e foi a partir daí que os argentinos começaram a voltar para casa em sacos plásticos pretos, né, com os corpos dos seus filhos, porque o navio inglês estava agora presente para retomar a posse da sua ilha, das Ilhas Malvinas. O que aconteceu com Jesus foi mais ou menos a mesma coisa. Ao pisar neste mundo, o seu destino estava traçado. Ao chegar aqui na terra, no Natal, através da Virgem Maria, ao ele se fixar aqui no mundo, se preparar e iniciar seu ministério, a sua vitória estava já marcada. Ele tem um versículo de Paulo que fala assim: foi precisamente para este fim que Jesus morreu e ressuscitou, para ser Senhor tanto de vivos quanto de mortos. E Jesus anuncia a sua morte, anuncia o término do seu ministério. Nori, my friend, how are you? I'm so glad to see you here. God bless you, my brother. Então vejam, Jesus Cristo anuncia que ele veio para morrer por nós, e aqui ele fica até os 33 anos, quando ele morre, ressuscita e volta para o seu lar, volta para o Pai. E em toda essa sua carreira, sua vida, sua manifestação aqui no mundo, na realidade ele estava cumprindo uma missão, a missão do Pai. O Pai enviou o Filho aqui para morrer. Imaginem o grande amor que esse Pai tem por mim e por você. A Bíblia fala em Romanos 8 que Deus nos ama de tal forma que Ele não poupou nem ao seu próprio Filho, por amor de nós, de mim e de você. Então nós devemos entender que isso era uma missão especial, maravilhosa. A vinda do Senhor Jesus. Quando nós falamos em Natal, o objetivo não é pensar numa criança. O objetivo é pensar no grande ministério que essa criança haveria
de desenvolver. A Bíblia fala que ele seria chamado de maravilhoso, Deus forte, conselheiro, príncipe da paz, um homem que seria o primeiro dentre todos os nomes. Não há nome igual ao nome de Jesus. Então, o nascimento de Jesus é maravilhoso e é importante, precisa ser celebrado como um evento especial no mundo. Mas muito mais do que isso, o que estava acontecendo ali era o início de uma grande missão. Deus teve um único filho e fez dele um missionário, disse David Livingstone, missionário na África. E nós precisamos pensar da mesma forma. Então, quando nós pensamos dessa forma no Natal, como a essência da vinda de Jesus ao mundo, como o cumprimento de uma missão para salvar, ele não veio aqui para curar, ele não veio aqui para alimentar a multidão, não era esse o objetivo dele. É lógico que ele fez todas essas coisas para demonstrar o seu poder sobre a natureza, sobre as doenças, sobre os demônios, para falar das coisas espirituais, para que as pessoas entendessem a autoridade que ele tinha. Mas o objetivo maior dele, ao nascer neste mundo de uma Virgem Maria, foi cumprir uma missão. Deus teve um único filho e fez dele um missionário. Nós vamos ver alguns aspectos dessa missão. Em primeiro lugar, é essa: Deus teve um filho e enviou esse filho em uma missão. Se você pegar João, capítulo 1, versículo 14, diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus deixou a sua glória, parou de viver no céu, veio ao mundo, assumiu a forma humana, veio para habitar entre nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus foi um exemplo de obediência, de submissão ao seu Pai. Jesus foi enviado para viver entre nós. A Bíblia diz que ele sofreu todo tipo de tentação que eu e você sofremos, mas mesmo assim permaneceu sem pecado e cumpriu a missão do Pai. Ele se alimentava da palavra do Pai, vivia em função do Pai, orava, buscava a Deus, conhecia as Escrituras, ensinava o povo. Mas o que deu a consumação do seu trabalho na terra foi a sua morte na cruz. A missão foi cumprida. Quando Jesus, próximo da sua morte, foi perguntado, ele falou assim: fugiria eu da hora para a qual eu vim? Ele veio para isso. Veio com essa finalidade. Olha a Eva aí, a Nalva, o Nori, que eu acabei de cumprimentar, veio para isso. Então nós temos que respeitar essa grande missão do nosso Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Deus teve um único filho e fez dele um missionário. Ele enviou ao mundo Jesus Cristo com uma missão, e a sua missão era morrer na cruz. Sim, ele tinha na sua mente a coroa, porque ele é o rei, mas ele também tinha a cruz. A coroa vai ficar para a sua segunda vinda. A cruz ocorreu na sua primeira vinda. Se você ler Isaías capítulo 53, o servo sofredor que veio ao mundo para dar a sua vida por nós. Era a missão dele, era salvar o mundo, era morrer na cruz. Ele veio com uma missão, imbuído de uma missão. Muito bem, então em primeiro lugar, Deus teve um filho e o enviou em missão ao mundo. E o Verbo, em obediência, se fez carne e habitou entre nós. Em segundo lugar, a missão de Jesus foi de amor e de salvação. Quando ele se manifesta aqui no mundo, o texto de Lucas capítulo 19, versículo 10 diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A missão de Jesus estava fundamentada no amor. Ele não veio para condenar o mundo, diz João
3,17, mas para salvá-lo. Veio para trazer uma mensagem de esperança. Veio para chamar a atenção do mundo para ele, para que as pessoas pudessem ser salvas. Nasceu numa manjedoura humilde. Nasceu numa cidade inexpressiva, Belém. E lá na Judéia, ao nascer, ele depois teve que fugir, teve que ir para o Egito, uma família que o protegeu. Ele volta de volta para Israel, vai para Nazaré, lá ele se estabelece em Cafarnaum, depois ele volta para Jerusalém e agora começa um ministério maravilhoso, baseado no amor e na pregação do Evangelho. Ele pregava: o reino está próximo, arrependei-vos, convertei-vos. E ele esperava que as pessoas se entregassem a ele. Esse ministério termina na cruz, um gesto de amor. A Bíblia diz assim: ninguém tira a minha vida de mim, eu, pelo contrário, voluntariamente a dou. Ele se deu espontaneamente, morreu por mim, morreu por você, porque ele nos amava. Ele sabia que não tinha outra solução para o nosso pecado, senão um ser humano sem pecado morrendo em nosso lugar. Por que isso era necessário? Porque a lei de Deus exigia que teria que haver uma compensação para que o perdão fosse efetivado. Então a lei dizia assim: olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, vida por vida. Para que a nossa vida fosse poupada, a lei exigia que um inocente morresse em nosso lugar. E esse inocente é Jesus. Então, quando falamos em Natal, lembre-se dessa frase: Deus teve um único filho e fez dele um missionário. Seu filho veio em missão. Veio porque tinha um propósito, veio para morrer. Em segundo lugar, ele veio por amor e veio nos salvar. Veio trazer a salvação para mim e para você. Em terceiro lugar, Deus também nos chama para essa missão. Assim como Jesus Cristo veio em missão, Ele nos coloca também na missão. Estamos aqui com um propósito. Jesus, ao sair deste mundo, falou: ide por todo mundo, prega o Evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Olha que coisa importante. A missão que Jesus recebeu, Ele a transferiu para nós. Em João capítulo 20, Jesus fala: assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Tem um hino lindíssimo que fala sobre isso, que Deus nos envia a salvar os perdidos. Deus nos chama para a missão. Assim como o Pai me enviou, João 20, 21, eu também envio a vós. Jesus, o missionário, reflete o caráter, o chamado de Deus. Ele viveu nesse mundo para cumprir a sua missão. E ao deixar esse mundo, ele repassa esse ministério, esse trabalho aos seus discípulos, seus apóstolos. Ele repassa essa missão para nós, para mim, para você. Temos um compromisso com Deus. Estou vendo a Santa Neza aqui, Deus te abençoe, Santa Neza. A Claudete também, a Eva. Deus abençoe vocês, queridos. O Natal é para a gente relembrar esse Jesus que veio ao mundo, nasceu de uma virgem, veio ao mundo especificamente para cumprir a sua missão, a missão de amor, a missão de reconciliação, reconciliando consigo mesmo o mundo. É assim que Jesus opera nesse mundo, é assim que nós devemos também operar, nos ver como grandes cooperadores de Deus, assim como Ele fez, consumou a obra de Deus. Ele fala isso na cruz: está consumado. Está consumado o quê? A conclusão da sua missão. Morri na cruz pelo mundo e agora Ele passa essa missão para mim e para você. E por fim, esse chamado é o chamado para seguir a Cristo, imitar a Cristo.
Paulo falava assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu tenho um plano para vocês, e esse plano é seguir a Jesus Cristo. Eu e você temos em Cristo o modelo, aquele que não poupou ao seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? É certo que Deus dará. Se você entregar sua vida a Jesus e seguir a Jesus, levar a sério o chamado de Jesus na sua vida, você vai cumprir a sua missão, assim como Jesus cumpriu a dele. É linda essa frase. Deus teve um único filho. Eu sou pai de um único filho. Imagine se o meu menino chegasse e dissesse: eu quero ir servir a Deus na África, longe de mim, longe da sua mãe. Eu não posso segurar meu filho. Eu tenho que entregar o meu filho da mesma forma como Deus entregou seu filho por mim. Nós dispomos o nosso filho. Não é fácil colocar um filho único à disposição de Deus nessa forma, mas é assim que Deus nos quer. Deus enviou seu filho, esse filho desempenhou um ministério de amor e de salvação. Esse Deus também nos chama para a missão, e esse chamado é para seguir a Jesus Cristo. Nós temos que ter em Jesus o exemplo da nossa vida. O próprio Filho, diz a Bíblia, lá em Marcos capítulo 10, versículo 45, pois o próprio Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então eu sou chamado a dar a minha vida por Jesus, a dar a minha vida para a missão que Deus me confiou, da mesma forma que Jesus entregou a sua. Jesus nos mostrou que a verdadeira missão exige sim sacrifício, compaixão, serviço. O Natal é um lembrete desse maior ato, desse gesto missionário de Jesus, enviando seu único Filho ao mundo. Nós somos chamados para refletir sobre esse amor, sobre a vocação de Jesus e a nossa vocação. Nós somos cristãos, nós seguimos a Jesus. Esse é o grande chamado de Deus para mim e para você. Assim como Deus enviou Jesus, Jesus nos enviou. Nós temos que cumprir a nossa missão. Tá, mas eu quero meus filhos perto de mim. Meu pai teve 7 filhos, minha mãe 7 filhos, mas todos foram educados para servir a Deus. Vários pastores na família. E esses pastores um dia chegaram para os nossos pais, como eu. Um dia cheguei aos 17 anos falando: eu quero servir a Jesus. Tive que sair para o seminário, fui para Mato Grosso, fui para o Nordeste, fui para os Estados Unidos, fui pregar o Evangelho no Japão, viajei, me ausentei. Depois Deus me trouxe aqui para ficar perto e próximo dos meus pais. Mas isso é o que Deus faz. Meus outros irmãos estão servindo a Deus longe, e amém por isso. Estamos aqui para cumprir o nosso chamado. Deus teve um único filho e fez dele um missionário. Você também é um missionário, chamado por Deus para pregar, para amar, para abençoar as pessoas que estão ao seu redor. Marcos capítulo 16, versículo 15, diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a missão da igreja, a missão daqueles que foram alcançados por Jesus. Nós precisamos encontrar a nossa missão e dar continuidade ao trabalho do Senhor Jesus. Estamos todos engajados nesse projeto missionário de Deus, porque Jesus cumpriu a sua missão. Durante 33 anos esteve no mundo, durante 3 anos esteve ministrando na vida de 12 homens, foi traído por um deles, e esses 12, porque Matias substituiu Judas, esses 12 revolucionaram o mundo da sua época, tendo Paulo depois como um dos líderes. Esses homens iletrados, homens simples, foram tomados pelo poder do Espírito Santo e eles deram continuidade ao trabalho de Jesus. E assim, de geração em geração,
O evangelho que começou a ser pregado lá em Jerusalém, em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, e se espalhou por Jerusalém, pela Judéia, pela Samaria e até os confins da terra. Esse evangelho, graças à obediência daqueles que foram chamados por Jesus, esse evangelho está hoje presente nos 6 continentes do globo terrestre. Há uma igreja em cada um desses continentes. Milhares de pessoas já se entregaram a Jesus, porque aqueles que um dia tiveram um encontro com Jesus, o grande missionário de Deus aqui nesse mundo, se dispuseram a fazer a obra de Deus. É assim que eu e você somos chamados a viver ao lado do Senhor Jesus. Não estamos aqui para ter uma vida de sucesso, não estamos aqui para ter uma vida confortável, não estamos aqui para ter um comportamento de crentes aposentados. Em hipótese alguma, estamos aqui para dar continuidade à missão que Jesus iniciou ao vir ao mundo, que é o que nós celebramos no Natal. É uma bênção muito grande pensar dessa forma. Deus é maravilhoso e Ele convida você para ser parte dessa missão. Não fuja. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você hoje continua o que Jesus começou, falando do Evangelho a todos aqueles que você conhece, para que eles tomem uma decisão, se convertam, se unam a nós, continuem a obra de geração em geração, até o dia em que Jesus voltar para nos levar, estarmos todos na sua presença na eternidade. Deus teve um único filho e fez dele um missionário. Seu filho precisa também ouvir a palavra, crer e se tornar um missionário. Você também é chamado a ser um missionário, a falar do Evangelho do Senhor Jesus. Essa é a palavra que eu tinha para você hoje. Nós vamos orar agradecendo. Pense no Natal como um gesto missionário de Deus, enviando Jesus, não apenas um menininho, mas aquele que haveria de ser um homem feito e morreria na cruz por você e por mim. Jesus era o Filho de Deus em missão. Deus teve um único filho e fez dele um missionário. Você também é um missionário se você ama Jesus. Pregue o Evangelho, anuncie as boas novas, faça a obra de Deus, cumpra a missão. A Jesus falou assim uma vez: o meu Pai trabalha e eu trabalho também. Numa outra passagem ele falou: olha, vocês não deixem de trabalhar, porque a noite chegará quando ninguém poderá fazer a obra de Deus. A obra de Deus é feita agora, por você e por mim. Vamos nos engajar nessa missão maravilhosa, que é de levar o Evangelho a toda criatura. Amém? Vamos orar, pedir a bênção de Deus para nós, que nesse Natal nós entendamos o espírito verdadeiro do Natal, que é a pregação do Evangelho. Vamos então orar. Senhor Deus, obrigado por estarmos aqui agora. Pedimos a tua bênção para cada um que está ouvindo a tua palavra. Coloca essa palavra em cada coração, desperta em cada um o desejo de amar e servir a Jesus Cristo, sendo um instrumento útil nas suas mãos para a bênção das pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. Que nós possamos desempenhar a nossa missão, como Jesus desempenhou a dele, com santidade, com amor, levando a palavra de salvação àqueles que nos rodeiam. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de não só crer, mas padecer por Ti. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, o Senhor nos fortaleça, nos dê coragem e palavras, força espiritual para cumprir a missão. Te pedimos no nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós e conosco permaneça agora e para todo sempre. Amém. Vamos cantar o Amém Tríplice para a gente encerrar? Cante comigo. Amém.
Amém. Amém. Amém, amém, amém. Queridos, esse é um mês maravilhoso, o mês do Natal. Lembre-se dessa frase de Davi Livingstone: Deus teve um único filho e fez dele um missionário. Depois compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, no seu Facebook, que muitas pessoas possam ouvir a palavra de Deus. Amém? Tenha um ótimo fim de semana, Deus abençoe. A nossa igreja se reúne ali na Rua Jabuticabal, 173, em Vargem Grande do Sul, na Vila Santana. Todos estão convidados, todo domingo às 7 horas da noite. Venha participar conosco, venha louvar a Deus conosco. Nesse domingo estaremos lá, pela graça de Deus, às 7 horas. Participe da nossa igreja, venha ouvir e pregar a palavra de Deus. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus, tenham uma ótima noite.